Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Nessa aula vamos falar sobre força resultante. Na aula passada eu já falei o que é uma força, alguns tipos de forças e no final da aula eu falei da força resultante, que nada mais é que a soma das forças que estão atuando em um corpo, tá? Então vamos só relembrar ali a definição de força resultante que eu acabei de falar, né? A força resultante é a soma vetorial, lembrando que é a soma vetorial por quê? Porque força é um vetor, é uma grandeza vetorial. Então não é só o módulo que importa da força, tem a direção e sentido. Então cuidado quando você vai somar duas forças, por exemplo, aí eu estou aplicando uma força de 20 newtons e outra força de 30 newtons. No total eu estou aplicando uma força de 50 newtons. Cuidado que não é assim, tá? A soma de forças não é você pegar os módulos e somar. A gente vai ver vários casos e a gente vai ver o caso geral também durante essa aula, tá? Mas a força resultante é a soma vetorial, porque são vetores de todas as forças que atuam em um corpo e produz um efeito equivalente. Então a força resultante, essa única força, que é a força resultante, é equivalente a todas essas forças juntas. Então se você pegar todas as forças que estão atuando num corpo e trocar só para a força resultante, o efeito é o mesmo, ou seja, o objeto vai se mover na mesma direção, mesmo sentido e com a mesma aceleração, só com a força resultante, né? Se tivesse só a força resultante, ou com todas as forças juntas, né? Então a força resultante aqui, ó, eu só esqueci, ó, né? Vetorial. A força resultante é a soma de todas as forças F1, F2, F3, F4, todas as forças que estão atuando num corpo. E é soma vetorial. Lembrando o seguinte, ó, se eu tenho aqui um objeto e eu aplico uma força F1 nessa direção, nesse sentido, e com esse módulo, esse tamanho aqui de vetor, né? Com esse módulo, e eu aplico também nesse corpo essa outra força F2 com essa direção, com esse sentido e com esse módulo, essas duas forças juntas sendo aplicadas nesse corpo é a mesma coisa que eu aplicasse essa única força aqui, que é a força resultante, que nada mais é que a soma das duas forças. Como que eu somo vetor? Eu já falei que eu tenho uma videoaula que eu explico bastante coisa sobre vetores. Então assiste aquela videoaula, vou deixar aqui de novo na descrição, ela também está na playlist de física. Assiste aquela aula que eu falo sobre o que são vetores, que vai ajudar bastante você a trabalhar com vetores, tá? O que são vetores? Então, por exemplo, você pega o F1, no final do F1 você coloca lá o F2. Ou você pode pegar também o F2 e no final do F2 você colocar o F1. A soma dos dois vetores, do F1 com o F2, vai começar lá onde começou tudo, essa soma, e vai terminar lá onde terminou tudo. Então, por exemplo, coloquei o F2, começou aqui. Depois no F2 coloquei o F1, terminei aqui. Então, esse daqui, ó, essa força resultante, nada mais é que é o vetor força F1 mais o vetor força F2. Ok? Então, se eu aplicar duas forças, F1 e F2, essas duas forças nesse corpo, o efeito que vai ter é a mesma coisa se eu aplicasse só uma força só, que é essa força resultante com esse módulo, essa direção, esse sentido, tá? Aí a gente tem o seguinte, ó, que é uma fórmula para calcular qual que é o módulo da força resultante, né? Percebe que a força resultante, o módulo eu posso escrever desse jeito, tá? Ou eu vou escrever desse jeito, né, com duas retinhas do lado para falar módulo, ou eu vou escrever também, eu vou usar uma outra anotação que é só o FR sem a setinha. Se eu colocar a setinha, aí é um vetor. Aí eu preciso mostrar, por exemplo, ou os componentes ou o módulo ângulo, tá? Sem a setinha, eu vou chamar como se fosse disso aqui, tá? Então, quando a gente vai falando módulo, ou eu vou denotar desse jeito ou desse jeito, tá? Os dois jeitos aqui vai ser para denotar módulo. Então, percebe que aqui eu tenho o FR sem a setinha, então seria o módulo. O módulo da força resultante ao quadrado vai ser igual ao módulo da força 1 ao quadrado mais o módulo da força 2 ao quadrado mais duas vezes a força 1 vezes a força 2 vezes cosseno de θ, tá? A gente vai ver outra forma de calcular o módulo, mas essa daqui seria uma fórmula viável se você soubesse que esse θ aqui é o ângulo entre esses dois vetores, né? Mas essa fórmula é quando a gente vai somar duas forças, tá? Se eu vou somar duas forças, aí a força resultante eu posso calcular com essa formulazinha aqui. Mas o problema é que às vezes eu tenho um monte, não tenho só duas, tenho um monte, ó. Então nesse corpo aqui, ó, tá aplicando o F1, tá aplicando o F2, tá aplicando o F3, tá aplicando o F4, tá aplicando o F5. Olha só, um monte de força, tá?
Se eu somar todas essas forças, dá exatamente essa força resultante. Então, essa 1, essa 2, essa 3, essa 4, essa 5 sendo aplicada no corpo, é a mesma coisa, produz o mesmo efeito, ou seja, o objeto vai mover na mesma direção, com a mesma aceleração, no mesmo sentido, se eu aplicar só essa força resultante. Né? Tanto é que se você pegar a soma do F1 com F2, F3, F4, F5, dá exatamente isso aqui, ó. Porque olha só, vai começar aqui, tá? Os dois começam aqui. A força resultante, né? Tanto o F1. Então lá, o F1 vem para cá. No final do F1 você coloca o F2. No final do F2 você coloca o F3. No final do F3 você coloca aqui o F4. No final do F4 você coloca o F5. Vai terminar bem aqui, ó. Então se você pegar F1, F2, F3, F4, F5, vai terminar aqui. Então essa daqui vai ser a soma de todos esses 5 vetores forças. Essa é a força resultante, tá? Então é isso que a gente vai trabalhar. Como somar vetores. É isso que a gente está fazendo, tá? Somar forças, no final das contas, é somar vetores. Vamos começar aqui com o caso 1. Caso 1 é o seguinte. As duas forças que eu vou somar têm a mesma direção. Mesma direção quer dizer que é a mesma inclinação, tá? E mesmo sentido. Cuidado que se eu tiver aqui, ó, uma para cá e uma para cá, já não tem mesma direção. Mesma direção é mesma inclinação, tá? Mesma direção, mesmo sentido. Então, olha só, esse objeto aqui, ó, tem duas forças, o F1 e o F2, empurrando ela. Esse carro aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido, né? Esse carro aqui, ó, tem as duas pessoas, ó. Essas duas pessoas estão empurrando o carro na mesma direção e no mesmo sentido. Então, se vamos somar duas forças com a mesma direção e o mesmo sentido, então a força resultante terá a mesma direção e sentido dessas duas forças, e seu módulo será a soma do módulo de todas as forças que estão sendo somadas. Né? Isso daqui eu coloquei só duas, mas podia ser um monte, né? Eu podia ter o F1, o F2, o F3, podia ter um monte de força com a mesma direção e sentido. Então, se eu tiver que colocar 4 pessoas aqui, fazendo forças com a mesma direção e sentido, o que vai acontecer? A força resultante vai ter a mesma direção e sentido de todas essas forças, né? E eu vou somar todas. Então, eu vou somar a força da pessoa 1, da pessoa 2, se tiver a pessoa 3 também na mesma direção e sentido, soma da pessoa 4, da pessoa 5, tá? Então, vamos supor aqui que o Kleber está empurrando assim esse carro aqui com uma força ali de 6 newtons. Aí eu tenho aqui o João empurrando esse carro, vamos supor, como tá igual, né? Vamos chamar de 6 newtons também, tá? Então os dois empurrando esse carro aqui com 6 newtons. Qual que é a força resultante? A força resultante, como tem a mesma direção e sentido, vai ter a mesma direção e sentido que elas, mas eu vou somar as duas, né? Vai ser 6 newtons aqui, 6 newtons aqui. Então, no caso, a força resultante vai ser 12 newtons, né? Aqui eu vou colocar o módulo, tá? O módulo da força resultante vai ter 12 newtons. E ela vai ter a mesma direção e mesmo sentido que as outras forças, né? Isso considerando que as forças têm a mesma direção e o mesmo sentido. Esse é o caso mais fácil de todos, ok? Então, só para recapitular, né? Se duas pessoas empurrar com 6 newtons, seria a mesma coisa que uma pessoa só empurrar nessa direção de sentido com 12 newtons, tá? Seria a mesma coisa que uma pessoa empurrar, que é a sua força resultante. E o caso 2? O caso 2, mesma direção, só que sentido opostos. Então, por exemplo, esses jogadores de basquete aqui, ó. Esse daqui está empurrando a bola para lá. Esse daqui, ó, está empurrando a bola para lá. O que a gente tem? Ó, a mesma direção, eles estão empurrando na mesma direção, só que sentidos opostos, eles estão disputando a bola ali, com sentidos opostos. O que vai acontecer? Qual que é a força resultante depois? Então vamos lá. Se vamos somar duas forças com mesma direção, só que sentidos opostos, então a força resultante terá essa mesma direção e sentido, terá a mesma direção e sentido da força maior. Então, por exemplo, quem está fazendo mais força? Esse daqui, tá? Então ela vai ter a direção da força maior. Nesse caso, qual que é a força maior? É F1. Então ele está na direção da força maior, tá? Então, mesma direção e sentido da força maior. E seu módulo será a subtração do módulo da força maior pelo módulo da força menor. Então, vamos supor que esse jogador aqui, ó, tá com essa bola, tá fazendo lá, por exemplo, 15 newtons de força para cá, tá? E esse jogador está fazendo, vamos supor, 10 newtons de força para cá. Então esse daqui está fazendo 15 newtons para lá, 5, e o outro está fazendo 10 newtons para cá, tá? É a mesma direção, só que sentidos opostos. O que vai fazer? A força resultante vai ter a direção e o sentido da maior força,
E o módulo da força resultante vai ser o quê? Vai ser a subtração do maior menos o menor. Então, no caso, vai ser o módulo da força resultante vai ser 5 newtons. Porque eu vou ter lá 15 newtons para cá e 10 newtons tirando para cá. No final, eu vou ter só 5 newtons para lá. Então, a bola vai acabar indo para essa direção, ok? Como se tivesse uma única... Essas duas pessoas aqui disputando, como se tivesse uma pessoa só jogando só para lá com 5 newtons, ok? Vamos para alguns exercícios. Calcule a força resultante no seguinte caso, né? Esses casos são os casos 1 e casos 2, né? Tá fácil, né? Esse daqui, ó, duas forças, mesma direção, mesmo sentido, né? Então, se eu pegar aqui esse objeto, é a mesma coisa que eu fizesse uma força só, ok? Seria a força resultante, uma força só. E o módulo dessa força resultante seria a soma dos dois, né? 8 mais 5, que dá 13 newtons. Ok? Então, se eu fazer uma força de 8 de 5 na mesma direção e sentido, é a mesma coisa que fazer uma força só naquela direção e naquele sentido de 13 newtons. E se fizesse uma força de 8 para cá e de 5 para lá? Direções iguais, só que sentidos opostos. Então, a mesma coisa, pegar esse objeto aqui e fazer uma força na direção e sentido da maior. Qual que é a maior? 8 ou 5? 8. Então, fazer uma força, a força resultante vai ser no sentido da maior. E qual que vai ser o módulo dessa força resultante? Você vai pegar a maior menos o menor. 8 menos 5, 3 newtons, ok? E nesse caso aqui, eu tenho duas forças para lá, uma força para lá. Todas as forças têm a mesma direção, ó. Todas as forças têm a mesma inclinação, mesma direção. Essas duas estão no mesmo sentido, essa daqui está com o sentido oposto. Essas duas que estão no mesmo sentido vai somar. Então, eu vou somar o F2 com o F1, 63 mais 50. Então, 3 mais 0, 3, 6 mais 5, 11, 113. Então, fazer essa força de 63 fazer essa força de 50 é a mesma coisa que fazer uma força de 113 para lá. Só que tem 35 para o contrário. Aí eu vou pegar o quê? Bom, eu já sei que a maior força está para cá. Tá? Mesmo que essa daqui fosse maior que uma, essa daqui, na verdade, tem que ser maior que a soma. Se aqui fosse, por exemplo, 60, se fosse 70, por exemplo, é maior que as duas isolados, né? Mas as duas juntas ganham dessa, tá? Então, no final, a gente tem uma força só de 113 para cá. O que vai ficar com o nosso objeto? Nosso objeto vai acabar tendo uma força resultante para cá, nessa direção e nesse sentido da força maior. Ok? E o módulo dela vai ser a subtração do maior, que é 113, menos o menor, que é 35. Aqui tá tranquilo, né? Aqui a gente pega emprestado, 0, 13, 5 para 13, 8. Aqui pega emprestado, né? 10, 3 para 10 dá 7, 78. Então, uma força resultante de 78 newtons. Então, fazer essas três forças aqui seria a mesma coisa que três pessoas fazendo essa força aqui. Uma fazendo 50 para cá, uma fazendo 63 para cá, uma fazendo 35 para cá. Seria a mesma coisa que uma pessoa só fazendo uma força nessa direção, nesse sentido de 78 newtons. O efeito para a caixa acaba sendo o mesmo, ok? Vamos lá agora, antes de ver o caso geral, vamos só relembrar os componentes de uma força, que no fundo são os componentes de um vetor, né? Então, por exemplo, tem uma força F aqui. A força F, ele vai ter os componentes dele em x e os componentes dele em y. Que eu posso escrever desse jeito, ó, componentes de um vetor, né? Ou de uma força, né? De um vetor força, vamos falar assim. De um vetor força. A gente tem o seguinte, ó, que nosso vetor ele vai ter o fx e ele vai ter o fy, tá? Que é a mesma coisa que eu escrever desse jeito, né? O f vai ser o fxy mais o fyj, né? Isso pensando em duas dimensões. Se tivesse uma terceira dimensão, teria lá um fzk, tá? Aqui a gente vai focar um pouquinho mais em duas dimensões. Mas terceira dimensão é só acrescentar um fzk. Então, se você for escrever uma força, você pode escrever, por exemplo, desenhando assim. Você pode escrever que a força tem esses componentes fx e fy, representou a força. Representou esse vetor, representou a força. Você pode escrever desse jeito com ij, né, que são os versores, que são os vetores unitários, né? O que acompanha o i é o componente x da força, o que acompanha o j é o componente y da força.
Se tivesse em 3 dimensões, o que acompanha o K seria o componente Z da força, tá? Então a gente pode representar desse jeito uma força com os componentes, ou eu posso representar também com o módulo ângulo. Esse módulo ângulo é o que a gente mais utiliza em física. Porque eu não vou falar assim, ó, eu vou chutar uma bola, uma força de 20 newtons com uma inclinação de 30 graus. Eu vou falar isso, né? Eu não vou falar assim, eu vou chutar uma bola com uma força de 3,2, de componentes 3,2. Não. Eu vou chutar uma bola com 15,12. Não. Eu vou chutar uma bola com uma força de 20 newtons com uma inclinação de 30 graus. Geralmente eu uso o módulo ângulo, né? Então, na maioria das vezes em física, a gente vai representar uma força como que o módulo dela, que eu posso escrever desse jeito, né? Ou eu falei que eu também posso escrever desse jeito, só o F sem a setinha, o módulo, e o ângulo dela, por exemplo, o ângulo que ela faz com o eixo X, tá? Eu posso representar dessas duas formas. Geralmente na física a gente representa dessa forma, mas dessa forma é mais fácil de fazer as contas. Principalmente quando a gente está somando vetores, principalmente quando a gente está somando forças, que é somar vetores. Porque se eu for pegar lá duas forças, pega F1 mais o F2. O F1 é lá 3,2. O F2 é uma força de componentes 4, 5. Aqui é fácil, você pega lá o 3,2 mais o 4, 5. Aí você pega 3 mais 4, 7. 2 mais 5, 7, né? Essa é a força resultante. Okay? Então, se você sabe os componentes de duas forças, somar essas duas forças é fácil. É só somar os componentes x e os componentes y. Só que, como a gente dá geralmente desse jeito, e a gente quer respostas desse jeito, da força resultante, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar lá e somar. Não importa se está somando 1, 2, 3 ou 10 forças. A gente vai pegar todas as forças que geralmente está desse jeito, transformar, achar os componentes da força x, y ou z, caso seja em 3 dimensões, somar os componentes x de todas as forças, que vai ser o componente x da força resultante, somar os componentes y de todas as forças, que vai ser o componente y da força resultante. E aí, sabendo o componente x e o componente y da força resultante, eu volto a representar a força resultante em módulo ângulo, beleza? Então eu quero achar a força resultante. Ela é F1 mais F2 mais F3. O que eu faço? F1, F2, F3 provavelmente vai ter desse jeito. Eu transformo o F1, F2 e F3 nessa forma de componentes, somo os componentes para achar os componentes da força resultante, e aí com os componentes da força resultante eu volto dessa forma aqui para representar ele de modo ângulo. Então o que a gente precisa saber? A gente precisa saber como transformar módulo ângulo para componentes e como transformar componentes para módulo ângulo, tá? Como que eu faço essas formulazinhas? É bem parecido com a formulazinha que a gente trabalhou lá em lançamento oblíquo. Olha, perceba que aqui ó, a gente tem um triângulo. Ó, a gente tem um triângulo retângulo. Aqui eu vou chamar F sem o vetor, que esse tamanho dessa reta aqui, ó, o tamanho desse segmento de reta aqui, é o módulo, justamente o módulo de F. Tá? Aí aqui a gente tem o fx. E aqui, ó, esse tamanho aqui, que é o mesmo tamanho desse, é o fy. Então perceba que aqui ó, eu tenho um triângulo retângulo. Esse daqui é o tamanho do módulo de f, esse daqui é o tamanho do f de x, esse daqui é o tamanho do f de y. Temos um triângulo retângulo em que esse ângulo aqui é o θ. O que é o θ? É o ângulo do vetor com o eixo x, andando no sentido anti-horário, ok? Então essas formas que eu vou mostrar vai valer sempre para o sentido anti-horário, tá? O ângulo da força com o eixo x no sentido anti-horário. Aí a gente tem algumas relações aqui. Que relações a gente tem? Por exemplo, a hipotenusa, né? A hipotenusa ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Mas no caso, quem que é a hipotenusa? É o módulo da força. Então, f ao quadrado vai ser o quê? Fx ao quadrado mais fy ao quadrado, a soma do quadrado dos catetos.
A gente tem, por exemplo, que cosseno de θ vai ser o quê? Num triângulo retângulo. Cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa. Quem que é cateto adjacente, no caso a θ? É o fx, né? Fx, quem que é hipotenusa? É o f, que é o módulo da força. Seno de θ vai ser o quê? Vai ser cateto oposto, que é o fy, sobre hipotenusa, que é o f, que é o módulo de f. Tangente de θ vai ser o quê? Vai ser cateto adjacente, que vai ser o fy, sobre cateto oposto, que é o fx. Okay? Aí eu quero, por exemplo, uma fórmula para transformar, por exemplo, vamos supor que eu tenho as forças em módulo ângulo e quero transformar para componente. Então vamos supor que eu tenho módulo ângulo, e quero transformar, achar as componentes da força. Porque, como eu sei, as forças vai estar em módulo ângulo, eu tenho que achar os componentes para ficar mais fácil fazer a soma para achar os componentes da força resultante. Então, como que eu acho os componentes fx e fy sabendo o módulo, que é o f, e sabendo o ângulo? Bom, olha aqui, ó. Fx, se eu passar o f para lá, ó, fx vai ser f vezes cosseno. Então, olha só. Fx, então o componente x da força vai ser f, que é o módulo da força, vezes cosseno de θ, que é o ângulo entre a força e o eixo x. E o fy, por essa fórmula, o fy passa o f multiplicando. O fy vai ser o f, que é o módulo da força, vezes o seno do ângulo aqui, ok? Lembrando que eu estou chamando f de módulo só para simplificar a notação, para não ficar escrevendo f com barrinha do lado, tá? Só para simplificar a notação. Então, olha só. Para você transformar forças em módulo ângulo para achar componente, é o seguinte: o componente de cada força vai ser o módulo daquela força vezes o cosseno de θ. O θ é o ângulo entre aquela força e o eixo x. E o f de y vai ser o f vezes, que é o módulo daquela força, vezes o seno desse θ. Professor, mas aí eu vou pegar as forças, vou transformar em componente, vou achar os componentes x e y, vou somar os componentes x e y, vou achar os componentes x e y da força resultante. Como que eu faço para pegar os componentes x e y da força resultante e representar a força resultante em módulo ângulo? Aí eu preciso da fórmula do quê? Para ir de componentes para módulo ângulo. Como que eu faço? Ó, todas essas continhas a gente já fez lá tudo no lançamento oblíquo, né? Como que eu faço? Vamos lá. Olha esse daqui, ó. O módulo ao quadrado não é igual o componente x ao quadrado mais o componente x ao quadrado. Passa esse quadrado para lá, vai ser a raiz. Então, o módulo de uma força vai ser a raiz quadrada do seu componente x ao quadrado mais o seu componente y ao quadrado. Então, pronto. Se eu sei o componente x e o componente y da força resultante, você eleva eles ao quadrado, tira a raiz, você acha o módulo, ok? Ó, o módulo da força resultante. Falta o ângulo. E o ângulo? Olha só onde que tem o ângulo aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem um componente y e x. É só passar esse tangente para lá, né? Tangente passa para lá. Tangente menos 1 do componente y sobre o componente x. Então, olha aqui, ó. Se eu sei o componente x e y, se eu sei o componente x e y, uso essa fórmula para achar o módulo, uso essa fórmula para achar o ângulo. E aí eu acho o módulo ângulo da minha força. Então, vou usar essa relação para transformar todas as forças em componentes, somo seus componentes, acho os componentes da força resultante, uso essas fórmulas para achar o módulo e o ângulo da força resultante. Só cuidado que esse tangente menos 1, nas calculadoras em gerais, né, elas dão o ângulo entre... Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, xy. Aqui a gente tem o primeiro quadrante, a gente tem o segundo quadrante, a gente tem o terceiro quadrante e aqui a gente tem o quarto quadrante. Okay. Geralmente a calculadora dá o ângulo de menos 90 a 90, ou seja, dá um ângulo aqui, ó, no primeiro ou no quarto quadrante. Então, quando você colocar lá tangente menos 1 de um valor, ele dá um ângulo ou no primeiro quadrante ou no quarto quadrante, né, que vai ser de menos 90 a 90. Só que, se
a minha força resultante estiver no segundo ou estiver no terceiro, o que eu tenho que fazer? Vamos supor que a força resultante está no segundo quadrante. Professor, como que eu sei que a força resultante está no segundo quadrante? Olha os componentes. Você já vai ter os componentes? Se o x e y for positivo, vai estar no primeiro. O segundo quadrante é o quê? X negativo e y positivo. O terceiro quadrante é o quê? Os dois negativos. O quarto quadrante é o quê? É o x positivo e y negativo. Então você vai ter já somado os componentes. Você vai saber os componentes. Aí, olha, componente x é negativo. E o y é positivo. Você sabe que está no segundo. Tá? Então, só de você olhar os componentes, você já sabe qual quadrante que está a força resultante. Aí vamos supor que o x deu negativo e o y positivo. Vai estar no segundo quadrante. Tá? Quando você colocar essa conta aqui, ele vai dar um ângulo aqui no quarto quadrante, tipo menos 30 graus, menos 60 graus. O que você vai fazer? Você vai ter que pegar esse ângulo aqui e passar lá para o segundo quadrante. Tá? O que você faz? Você vai somar 180 graus, porque vai ter que vir numa retinha. Você vai achar um no quarto quadrante, por exemplo. Você vai ter que achar qual que é o ângulo que continua essa retinha no segundo quadrante. Então, você vai pegar o ângulo da calculadora e somar 180. Tá? Então, você soma 180 graus. Então, cuidado que nesse tangente menos 1, você só tem... De todas essas fórmulas, o que você tem que tomar mais cuidado é aqui. Nesse tangente menos 1. Se você ver que a força resultante está no primeiro ou no quarto quadrante, não tem problema. Mas se estiver no segundo ou no terceiro, provavelmente você vai ter que somar 180 graus com o ângulo que der a calculadora. Ok? Só uma coisa. Componente de força, às vezes você nem precisa fazer conta para saber quais são os componentes da força. Principalmente se ele estiver em cima de algum eixo. Então, vamos supor que tem aqui o eixo Y e o eixo X, por exemplo. E eu tenho uma força aqui, ó, em cima do eixo Y. Um F1, aqui, ó. Um F1. Ok? E vamos supor que o módulo do F1 é 5 newtons. Se ele está em cima do eixo Y, quer dizer o quê? Que todos esses 5 newtons está tudo em Y. Em X ele não tem nada, ele não andou em X. Então quer dizer que o componente X dele é 0 e todos esses 5 newtons estão no Y. Né? Ou eu posso escrever também o seguinte, né? 0i mais 5j, né? Ou eu posso escrever que o F1x é 0 e o F1y é 5, tá? Se ele tivesse para baixo, esse F1 tivesse para baixo, por exemplo, né? Aí ele seria 0 e menos 5, né? Aí esse 5 estaria todo no y, só que como ele está para baixo, ele seria menos 5. Mesma coisa, né? Se eu pegar, por exemplo, um vetor em cima do eixo x. Então vamos supor que tem lá um F2 aqui em cima do eixo x. E o módulo do F2, né? Lembrando que eu posso escrever desse jeito ou só desse jeito aqui, sem um. O módulo do F2 é 7 newtons, por exemplo. O que a gente tem? Ele não tem nada em y, então o y dele é 0. Então se você pegar o F2, o y dele é 0. Esses 7 newtons de módulo vai estar tudo no eixo x. Mas ele está para trás, então vai ser o quê? Menos 7, né? Ou você pode escrever também que ele é menos 7i mais 0j, né? Esse 0j nem preciso colocar, né? Ou que o F2x é menos 7, o F2y é 0, tá? O importante é, se ele está em cima do eixo y ou em cima do eixo x, é mais fácil achar os componentes, porque todo o módulo dele vai estar só em um componente só, ou todo no x e o outro é 0, né? Ou todo no y e o x é 0, prestando atenção nisso daqui, né? Se estiver para cima é positivo, se estiver para baixo é negativo. Se estiver para frente é positivo, se estiver para trás no eixo x é negativo. Agora sim, relembrando aqui, vendo as fórmulas para calcular tanto componente como relacionar com o módulo ângulo, a gente pode vir para o caso geral. Como a gente calcula a força resultante? Força resultante é a soma das forças, soma de vetores forças, o caso geral, tá? Então lembrando o seguinte, que a força resultante é a soma de todas as forças. Então cada componente da força resultante será a soma dos componentes correspondentes das forças que atuam sobre o corpo. Então tem lá o F1, F2, F3, F4, não sei quantas forças tem. O FRX, ou seja, o componente X da força resultante, vai ser a soma de todos os componentes X. Ou seja, o componente X do F1 mais o componente X do F2 mais o componente X do F3 e assim até pegar todas as forças. E o FRY, ou seja, o componente Y da força resultante, vai ser
O componente y é F1, mais o componente y é F2, mais o componente y é F3. E se tiver o z, né? O componente z da força resultante vai ser a soma dos componentes z de todas essas forças. Isso se estiver em 3 dimensões. Vamos pegar e ficar em 2 dimensões, né? No caso de 2 dimensões, considerado que no caso de 3 dimensões a gente não poderia usar essa fórmula aqui não, tá? No caso de 2 dimensões, a gente viu que o F1x é a mesma coisa que o F1, que é o módulo do F1, vezes o cosseno de θ1. O θ1 é o ângulo entre o F1 e o eixo x. Né? O F2x é a mesma coisa que F2 vezes cosseno de θ2. O F3 é a mesma coisa que F3 vezes cosseno de θ3. Né? A gente vê essa relação aqui, ó. A gente tem que o Fx é o F vezes cosseno, o Fy é F vezes seno. Se for F1x, é F1 vezes cosseno de θ1. F2x é o F2 vezes cosseno de θ2. Né? E o y é a mesma coisa, né? O F1y é F1 vezes seno de θ1. O F2y é o F2 vezes seno de θ2, né? Sempre que for x, é cosseno. Sempre que for y, for seno. E isso se eu pensar que esse ângulo aqui é o ângulo entre a força e o eixo x, tá? O semi-eixo x positivo, na verdade, né? Então, vamos supor que eu tenho um objeto, ó. Eu tenho um objeto aqui. E eu tenho duas forças, né? Eu tenho, por exemplo, a força F1 aqui. E a força F2 aqui, por exemplo, aplicada. Aí a gente tem o seguinte, ó. Se eu pegar o F1 está para cá. O F1 está para cá. O que é esse θ1, né? Esse θ1 é esse ângulo entre o F1 e o eixo x. Né? E esse F1 sem seta aqui, ó, né? F1, na verdade, seria o módulo do F1. E se eu pegar, por exemplo, o F2, né? O F2 está aqui para baixo. Então, aqui está o F2. O que seria o F2 módulo, né? Sem a seta? Seria o tamanho desse vetor. E o que seria o θ2, né? No caso, o θ2, cuidado que não é o ângulo entre o F2 e o y. Nem esse ângulo aqui, ó. Aqui não é o θ2. Lembra que o θ, esse ângulo, sempre tem que ser o ângulo entre o eixo x e o vetor sempre no sentido anti-horário. Aqui eu estou vindo do vetor, do eixo x para o vetor no sentido horário, tá? Então, esse θ2 sempre vai ser o ângulo do eixo x até chegar no vetor no sentido anti-horário, tá? Para dar certo essa fórmula sempre. Professor, mas e se eu sei esse ângulo aqui, por exemplo, eu posso usar esse ângulo? Pode usar esse ângulo, mas aí você tem que tomar algumas precauções, tá? Na hora de fazer exercício eu falo das precauções que tem que tomar. Mas essa fórmula aqui serve sempre, sendo que esse θ1 sempre vai ser o ângulo entre o semi-eixo x positivo até chegar na força andando no sentido anti-horário. Aí vai dar certo sempre. É um caso que funciona sempre, tá? Então, olha só, depois que eu somei todos os componentes x, eu tenho um componente x da força resultante. Depois que eu somei todos os componentes y, eu tenho um componente y da força resultante. Mas geralmente a gente vai criar a força resultante, não os componentes, o módulo e o ângulo deles. Aí eu posso usar essa fórmula que a gente já viu nessa aula aqui, né? O módulo da força resultante vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada do componente x da força resultante ao quadrado, mais o componente y da força resultante ao quadrado. E o ângulo da força resultante, coloquei θr aqui, o ângulo da força resultante vai ser o tangente menos 1 do componente y da força resultante dividido pelo componente x da força resultante. Lembrando que eu tenho que tomar atenção lá na calculadora que o tangente menos 1 ele só dá no primeiro ou no quarto, né? Vamos aqui alguns exercícios, ó. Calcule a força resultante no seguinte caso. Perceba que aqui, ó, a gente tem que essas duas forças, uma está totalmente em cima do eixo x, outra totalmente em cima do eixo y. Essas duas forças aqui, ó, elas são perpendiculares. Tem até gente que trata esse caso de perpendicular num caso 3. Eu vou tratar aqui no caso geral mesmo, porque no caso geral, a gente tem, ó, que o F1, lembra que o F1 vai ser o quê? Ele não tem nada no x, então ele é zero. Qual que é o y dele? Então, todo o y dele está aqui, ó. Todos os 6 newtons, aqui está tudo aqui no eixo y. Então, vai ser 6. Então, 0 de x, né? Esse daqui seria o F1x, que não tem nada. Todos os 6 de módulo vai estar tudo no y, né? Seria o F1y. O F2
Mesma coisa, só que no caso ele está totalmente em cima do eixo X. Então todos esses 8 newtons de módulo tá tudo no eixo X. 8, né? Se estivesse para trás seria menos 8, cuidado. E ele não tem nada no Y, né? Então esse daqui seria o F2x e esse daqui seria o F2y. Então se eu for calcular a força resultante, por exemplo, em x, eu vou somar o F1x mais o F2x. Quem que é o F1x? É 0. Quem que é o F2x? É 8, que dá 8. E o F, o componente y da força resultante vai ser o componente y de cada um. Mas o componente y do F1 é 6 e o componente y do F2 é 0. Então vai dar 6. Então percebe que no caso das forças estarem perpendiculares, cada força no final vai ser um componente da força resultante. Então a gente nem precisava fazer essas contas, era só ir direto qual que vai ser o módulo da força resultante. O módulo da força resultante já vai ser a raiz quadrada do quadrado de cada uma dessas forças, né? Então, raiz quadrada do 8 ao quadrado mais o 6 ao quadrado, né? Justamente porque o 8 aqui seria um componente da força resultante e o 6 seria o outro componente da força resultante, né? Porque a força resultante seria o seguinte, né? Estaria aqui, ó. Força resultante estaria aqui, né? Aqui estaria a força resultante. Qual que é o módulo da força resultante? É só fazer essa conta aqui, né? 8 ao quadrado dá 64, 6 ao quadrado dá 36, né? 64 mais 36 dá 100, raiz de 100 dá 10. Então a força resultante tem 10 newtons. Aqui seria a força resultante, né? O módulo dela, vou colocar aqui, o módulo dela, 10 newtons. E o ângulo dela, bom, o ângulo dela, ó, ele já está no primeiro quadrante. Concorda que está no primeiro quadrante? Então não vou precisar nem tomar atenção de somar 180 ou não. Primeiro e quarto quadrante nem precisa tomar atenção. Sem ver que nessa calculadora, né? Isso é em geral. Calculadoras em gerais, eu falei. Tangente menos 1 do componente y, que é o 6, né? Ó, que é o 6, sobre o componente x, que é o 8. Então vamos lá. Vai ser 6 dividido por 8, que dá 0,75. Tangente menos 1 disso dá 36,87. Então o ângulo aqui vai ser 36,87 graus, né? 87, deixa eu colocar certinho aqui. 87 graus. Vamos chamar aqui de θr, que é o ângulo resultante. E esse outro caso aqui, né, o B, né, o exercício 2, né, aqui e aqui, o B. Nesse caso, perceba que a gente também está totalmente em cima do 1 em cima do eixo x, esse em cima do eixo y, esse em cima do eixo x, né? Mas perceba que esses dois eu nem preciso fazer a conta igual eu fiz aqui, porque olha só, esses dois. Os dois estão em cima do eixo x, ou seja, mesma direção, só que sentidos opostos. Um está 6 para lá, o outro está 6 para cá. Mesma direção e sentidos opostos, o que acontece? Vai cancelar o menor com o maior. O maior com o menor, desculpa. Mas no caso os dois é 6, o que acontece? Então zerou. Então o F2 e o F1 acabam se anulando. Sobra só o F3. Então nesse caso aqui a força resultante vai ser exatamente o F3. Aí tem a direção do F3, o sentido da F3 e o módulo da F3. Tá? Vai ser exatamente o F3. Só um cuidado adicional também é o seguinte, se eu tiver só duas forças e essas duas forças forem perpendicular, mas elas não estarem retinhas assim, elas estão tortinha, tá? Elas podem estar tortinha, mas são 90 graus entre elas. Você também pode pensar desse jeito aqui, ó, né? Que o componente x de uma vai ser... Que uma força vai ser o componente x da força resultante, que outra força vai ser o componente y da força resultante, né? Aí é só fazer a conta aqui direto. Por quê? Se ela estiver só tortinha, você entorta o seu sistema também. Você coloca o eixo y aqui em cima dessa e o eixo x em cima dessa, tá? Você entorta o seu sistema aqui, não tem problema também. E vamos para os últimos exercícios. Eu vou fazer mais 2 exercícios nessa aula aqui. Esse exercício aqui, ó, calcule a força resultante sabendo, ó, que o F1 é 30 newtons, então ó, que o F1 está 30 newtons, percebe que ele está em cima do eixo x, então já dá até para saber, né, que o F1 vai ser o seguinte, todos esses 30 newtons tá no eixo x dele, só que ele está para trás, então vai ser o quê? Menos 30 no x do F1. E o y dele é 0, porque ele não tem nada no y, tá? Ele está tudo em cima do eixo x. Então F1 é menos 30 e o y dele é 0, tá? Sempre que está em cima do eixo x,
todo o módulo vai estar em x, mas no caso para trás vai ser negativo. O F2 é 24, né? Só que aí no caso que é 24 newtons, eu tenho um ângulo de 60. Aí eu teria que calcular qual que seria o F2x e qual que seria o F2y. Vamos calcular isso aqui ainda. Mas o F3 também está fácil, né? O F3 é 10 newtons, só que ele está todo em cima do eixo y. Então todos esses 10 newtons estão no eixo y. Então no caso do F3, ó, é 0 no x, porque tudo está em cima do y, né? Todos esses 10 estão no y, mas ele está para baixo. Então seria menos 10. Tá? Só o F2 que eu não sei por enquanto. Aí se eu for calcular, por exemplo, qual que é o componente x da força resultante? Vai ser o componente x do F1 mais o componente x do F2 mais o componente x... Opa, faltou escrever x. Componente x do F1 mais o componente x do F2 mais o componente x do F3. E aqui dá o y, né? Vai ser o componente y do F1 mais o componente y do F2 mais o componente y do F3. Percebe que eu já sei o componente x e y, tanto do F1 como do F3, de graça, porque ele já estava em cima do eixo, um do eixo x e outro do eixo y. Só o F2 que eu vou ter que calcular. Então é o seguinte, ó, componente x do F1, eu já sei que é menos 30. Mais componente x do F2, aí o que eu vou fazer? Componente x vai ser o quê? Vai ser o módulo do F2, vezes o cosseno, no caso x, né? O cosseno entre o eixo x e o vetor, que é 60, né? 60 graus, mais o x do 3, que é menos 10, né? Opa, que é 0, desculpa. O x do 3 que é 0. O y do 1 eu já sei que é 0. O y do 2 é o que eu vou fazer? É a mesma coisa, é o módulo do F2, só que no caso vezes 60, vezes seno de 60. Né? E o y do 3 é menos 10. Menos 10. Então a gente vai ter, ó, estou calculando aqui os componentes x e os componentes y da força resultante. Aqui eu vou ter menos 30 com 0, vai ficar só menos 30, né? O F2, ó, é 24, o módulo dele é 24, vezes cosseno de 60. Vou fazer essa conta. O Fy, 0 com menos 10, fica menos 10, né? Mais o F2, que é 24, vezes o seno de 60. Vamos ver quanto que fica aqui. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Menos 30 mais 24 vezes cosseno de 60. Cuidado que a calculadora aqui está em... Olha, ele foi dado em graus, então sua calculadora tem que estar em graus. Presta até atenção nisso, tá? A calculadora, seguinte, tem que estar em D, né? Ou DEG, que é o degree, que é graus. Se ele tiver em R ou rad, é radiano. E cuidado que engana, tem o G e tem o gra. Isso daqui é de grado, que é o grad. Tá? Esse daqui não é o nosso graus, tá? Então você vai coloca a calculadora em graus, aí tem gente que vai lá e coloca no G. Não, você tem que colocar no D, que é o degree, que é o nosso graus, tá? Então cuidado, se você for colocar a calculadora em graus, não é o G, é o D, de degree, tá? Então beleza, minha calculadora já está no D. Opa, já está no D. Menos 30 mais 24 vezes cosseno de 60... vai dar menos 18. E aqui, menos 10, deu menos 8? Dá. Menos 10 mais 24 vezes seno de 60. Vai dar 10,78. 10,78. Pronto, eu sei o componente x. Então, olha só. Minha força resultante. Achei, ó. Minha força resultante é o quê? O componente x é menos 18, e vou colocar ponto e vírgula para não confundir com esse vírgula. E o componente y é 10,78. Tá? Se o exercício pedia qual que são os componentes da força resultante, beleza, dá, né? Mas aqui eu estou querendo... Ele não escreveu, né? Mas eu vou dar tudo da força resultante. Vou dar os componentes, né? E o módulo ângulo. Como que calcula o módulo da força resultante? Ué, o módulo da força resultante vai ser a raiz quadrada do seu componente x ao quadrado mais o seu componente y ao quadrado. Que vai dar, se você fazer essa conta, eu já até fiz aqui, né? Que vai dar 20,98 newtons.
20,98 newtons. Vou fazer a conta aqui rapidinho só para não conferir. 18 ao quadrado mais 10,78 ao quadrado dá 20,981, aproximadamente 20,98. E o ângulo vai ser o tangente menos 1, tudo essa a gente tem a fórmula, né? Tangente menos 1 do componente y, que é 10,78, sobre o componente x, que é menos 18, tá? Tudo isso a gente tem que pensar na fórmula. Agora, antes de fazer essa conta, é o seguinte, ó. O componente x é negativo. O componente y é positivo. Em qual quadrante o x é negativo e o y é positivo? Ou seja, onde estaria o vetor menos 18 no x e 10,78 no y? Estaria aqui no segundo quadrante. Concorda? É o segundo quadrante que eu tenho x negativo e y positivo. Segundo quadrante, então que eu já sei que eu vou ter que somar 180 no valor da calculadora, tá? Se você pegar a calculadora, ó, tangente, vamos pegar lá 10,78 dividido por menos 18. Dividido por menos 18, vai dar menos 0,59. Se você pegar a tangente menos 1 disso, vai dar menos 30,9. Menos 30,9. Essa é a da resposta da calculadora. Essa é a resposta da calculadora. Mas o que eu preciso fazer? Eu vou somar 180. Percebeu que o menos 30,9 está aqui o zero, né? Menos 30 está aqui para baixo. Ele estaria dando uma resposta no quarto quadrante. Mas eu quero a resposta no segundo, porque eu já sei que a força resultante está no segundo. Então o que eu vou fazer? Reta 30,9, qual que é a reta para cá, a continuação? Eu tenho que somar 180. Então, se eu vou somar 180, chego em 149,1. 149,1 graus, tá? Então, se você pegar aqui tá o 90, aqui tá o 180, o 149 tá mais ou menos aqui, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 149, opa. 149 daqui, ó, do eixo X até aqui, né? 149 graus. Aqui tá a força resultante, né? Com um tamanho de 20,98. Então, um tamanho de 20,98 e um ângulo de 149,1. Então, essas três forças atuando no corpo é a mesma coisa se tivesse uma única força, ok? Então, por exemplo, tenho três forças atuando no corpo. Para onde está indo o objeto? Nessa direção aqui. Porque é a mesma coisa se estivesse atuando uma força. E se atua só uma força, ela não vai na direção daquela força atuando? Não tem mais nenhuma força, uma força atuando. Ela não vai na direção daquela força? Ok? Então, ou seja, essas três forças atuando é a mesma coisa que essa única força atuando. Okay? Então, eu já sei que o objeto vai nessa direção e dá para calcular depois a aceleração, que a gente vai ver na aula que vem, as leis de Newton, dá para calcular a aceleração também, que ela está indo. Último exercício da aula, agora tem um monte de vetor. F1, F2, F3, F4. Tá? O F1 tem módulo 10 newton, o F2 tem módulo de 20 newtons, o F3 tem módulo de 15 e o F4 tem 20. Vamos já começar com a força resultante. A força resultante em x vai ser o quê? O F1x mais o F2x mais o F3x mais o F4x. A força resultante em y vai ser o quê? Vai ser o F1y mais o F2y mais o F3y mais o F4y. Lembrando o seguinte, que todos os x, fkx, vai ser o módulo vezes o cosseno do ângulo de k. Tá? Esse k pode ser 1, 2, 3 ou 4. E o fkx, vamos escrever aqui. O fkx. E o fky vai ser o módulo daquele fk, que pode ser módulo de F1, F2, F3. O k pode ser de 1 até 4 nesse caso, né? Vezes seno. Ok? Aqui é só para lembrar, não importa do número. O x vai ser o módulo daquela força vezes o cosseno do ângulo, mas esse ângulo lembra que é do eixo semi-eixo x positivo até chegar no vetor andando no sentido anti-horário. Então, por exemplo, aqui, ó, como que vai ser o componente x da força resultante? É o F1x. O que é o F1x? É o módulo do F1, que no caso é 10, vezes o cosseno do F1. Cadê o F1? O F1 está aqui. Ah, eu nem preciso colocar no caso do F1, né? Ó, no caso do F1 eu nem vou colocar. Daria para calcular, mas no caso o ângulo seria zero, concorda? O F1
o θ1 seria 0. Mas eu nem preciso fazer essa conta porque é o seguinte, o F1 não está em cima do eixo x, então todos esses 10 estão no x e no y tem 0, né? E é 10 positivo porque ele está para frente. O 2, o 3 e o 4 não está nem em cima do eixo x nem em cima do y, então não vai ter essa facilidade. O F1x vai ser 10, né? Agora, a partir do F2x, sim, né? A gente vai pegar o F2. Qual que é o módulo F2? 20. Vezes cosseno. Qual que é o ângulo do F2? 45. 45 graus. Mais, e o F3x é o módulo do F3, que é 15. Vezes o cosseno do ângulo do eixo x positivo até chegar no F3. Então, perceba que daqui até chegar no F3, ele vai andar 90 e mais 53. Então, o ângulo que eu vou colocar aqui, ó, que 90, continuando aqui, ó, né? 90 mais 53, é 143 que eu vou colocar aqui. Tá, isso daqui tá atrapalhando, né? Vamos colocar mais 100 aqui. Mais o F4x, que é o módulo do F4, que é 20 vezes o cosseno de novo, né? Do ângulo do seu eixo x positivo até chegar, ó, até chegar aqui no F4. Então, a gente vai ter que andar 90 mais 70, ou seja, 180 mais 70. 180 mais 70, 250. Então, é 250 graus do x até chegar no 70. Cuidado que a gente não anda para cá, né? Senão seria o x andando no sentido horário, né? É o x, a partir do x até o vetor no sentido anti-horário, que dá 250. Aqui dá 250 graus. Aqui o FRY vai ser o quê? O F1Y, que a gente já sabe que é 0, esse não precisa de conta, né? Mais o quê? O F2Y, que é o módulo do F2, 20, vezes o seno do ângulo do F2, que é 45. Mais o F3Y, que é o módulo do F3, que é 15, vezes o seno do ângulo do eixo x até o F3, que é 90 mais 53, que a gente viu que é 143. Mais o F4Y, que é o módulo do F4, que é 20, vezes o seno. Você viu que não é difícil, não é difícil isso. O ângulo do eixo x positivo até chegar no F4, que é 90 mais 70, que dá 250. Tá? Aí eu posso fazer essa conta aqui, ó, para achar qual que é o componente x da força resultante e qual que é o componente y da força resultante. Qual que é o componente x da força resultante? Faz essa conta aqui, ó. Pronto, coloca tudo na calculadora. 10 mais 20 vezes cosseno de 45 mais 15 vezes cosseno de 143 mais 20 vezes cosseno de 250, que vai dar 5,32. Tá certo? Cheguei. Beleza, bateu. E aí o FRY vai ser 0, né? 20 vezes seno de 45 mais 15 vezes seno de 143 mais 20 vezes seno de 250. 4,37. Bateu. 4,37. Agora é só achar o módulo, né? Ó, já sei o componente x da força resultante e o componente y. Deixa eu só achar o módulo e o ângulo. Então, vamos lá. Qual que é o módulo da força resultante? Vai ser a raiz quadrada do componente x ao quadrado mais o componente y ao quadrado. Então, o módulo vai ser o quê? Raiz de 5,32 ao quadrado mais 4,37 ao quadrado, que dá 6,88. Bateu. 6,88 newtons. Esse é o módulo da força resultante. E o ângulo vai ser o tangente menos 1 do componente y, que é o 4,37, sobre o componente x, que é 5,32. Aí a gente, antes de fazer esse tangente menos 1, você vai fazer tangente menos 1, olha o valor. Componente x positivo, componente y positivo, os dois positivos estão no primeiro quadrante. Então, o que a calculadora falar é o que está valendo, tá? Lembra que a minha calculadora dá no primeiro
e no quarto. Você tem que ver que a sua pode mudar às vezes, né? Então você tem que fazer alguns testes nas suas para ver quais quadrantes que ele dá como resposta. Mas de todo jeito, se ele der um quadrante que não condiz, você soma 180. Vamos lá. Aqui, né? Então, 4,37 dividido por 5,32 dá 0,81. Tangente menos 1 disso. Às vezes só calculou também pode estar escrito arco tangente em vez de tangente menos 1. Mas vai dar, vamos ver se bateu, 39,4 graus. 39,4 graus. Esse é o ângulo da força resultante. Então, se eu fazer a força resultante, ele vai estar... aqui está 45, né? Ele vai estar 39, mais ou menos para cá. Mais ou menos para cá. E com um tamanho de 6,88. Aqui está a força resultante. Mais ou menos 39 graus e 6,88 de tamanho. Então, essas 4 forças atuando é a mesma coisa se tivesse uma única força, que é essa vermelhinha aqui atuando. Então, eu já sei que o sentido que ela vai se deslocar e dá para calcular, por exemplo, qual que é a aceleração que ela vai deslocar. Lembrando que a gente vai ver leis de Newton na próxima aula, mas já vou adiantar. A segunda lei de Newton, que é bem conhecida, F igual a ma. Se tiver uma força, é F igual a ma. Se tiver mais forças, aí seria a força resultante igual a ma. Então, sempre aquela força lá da segunda lei de Newton é a força resultante, tá? Duas coisas pra gente, antes da gente terminar. Essas formulazinhas, lembrando que nasceram daqui, né, ó. Daqui, para achar o módulo e o ângulo da força resultante, né? E outra coisa, aqui o ângulo sempre, para valer aquela fórmula que eu mostrei, é sempre o ângulo entre o semi-eixo x positivo até chegar no vetor força andando no sentido anti-horário. Mas, por exemplo, você pode usar aqui 53 ou aqui 70? Pode. Mas se você usar 53, você vai calcular o F3x e o F3y em separado. Por exemplo, eu vou dar até um exemplo aqui, ó. Se você pegar esse 53, aqui a gente vai ter, ó, o módulo do F3. Aqui a gente vai ter os 53 graus. Tá? Aqui, ó, a gente vai ter esse tamanho aqui, vai ser o F3y, porque está em y. O F3x está aqui, que é o mesmo tamanho que esse. Que é o mesmo tamanho que esse, que é o F3y. F3x, desculpa. Tá? Então, olha só. Aqui está o F3, que é o módulo F3, o F3y aqui, o F3x, que é o mesmo tamanho aqui, ó. F3x e aqui 53 graus. Se eu quisesse calcular, por exemplo, o F3y, o que a gente precisaria? O F3y é o cateto adjacente ao 53. A gente teria que usar o cosseno, né? Cosseno de θ não é cateto adjacente sobre hipotenusa? No caso que o θ é 53... No caso do cateto adjacente ao F3y. E no caso a hipotenusa é o F3. Né? O cateto adjacente é o F3y. E a hipotenusa é o F3. Aí eu vou passar essa hipotenusa, o F3, né? Que é o módulo do F3. Eu vou passar essa hipotenusa para lá multiplicando, que é o módulo do F3. Passa para lá multiplicando. Então perceba que o y eu teria que usar cosseno. Né? Eu não falei que o x é sempre cosseno, o y é sempre seno? Isso se você considerar que é o ângulo entre o eixo x e o vetor. Tá? Nesse caso, então na verdade a gente usa o cosseno sempre para quem é o cateto adjacente. No caso aqui o cateto adjacente é o componente y. Tá? Mas o que eu mostrei para vocês, ó, por isso que eu não faço desse jeito. Tá? Se vocês quiserem fazer desse jeito, não tem problema. Mas aí você tem que sempre construir o triângulo. E para você ver se você usa o cosseno no x ou no y, o seno no x ou no y. Aí você tem que construir o triângulo para ver. Dessa forma que eu falei, é sempre o x vai ser cosseno, sempre o y vai ser o seno, só que aí o ângulo que você tem que adaptar. É sempre o ângulo entre o semi-eixo x positivo até chegar no vetor. Né? E outra coisa que você tem que considerar também, se você fizesse o desenho lá do F3, você ia chegar no F3x positivo usando 53 graus. Só que o F3 está para trás. Então, você também teria que observar se o componente y está para trás ou para frente, para cima ou para baixo, para ver se ele é positivo ou negativo. Então, você teria que fazer um triângulo para cada e ainda observar isso se ele é positivo ou negativo. Tá? Do jeito que eu passei, que é exatamente essa fórmula aqui, ó, vou até voltar aqui. Ó. Essa fórmula aqui, do jeito que eu passei, que o x é sempre cosseno, o y é sempre seno, se você usar o ângulo entre o semi-eixo x positivo até o vetor força
no sentido anti-horário, você não precisa fazer um triângulo para cada, porque é sempre cosseno para o x, y para o seno, e não precisa também ver se o componente é positivo ou negativo para você ir arrumando, tá? Isso daqui você não precisa observar nada, é só você fazer desse jeito que você já vai ter a resposta certinha, tá? Por isso que eu passei desse jeito para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula, mais uma aula um pouquinho compridinha, né? Mas eu estou tentando passar o máximo possível aí para vocês de cada conteúdo. Abraços, bons estudos para vocês sempre.